Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje, irmãos, para tratarmos, na verdade, uma continuação do último assunto. Eu lembro a vocês que no nosso último encontro, a última vez que eu vos falei também foi em um EBD, e lá nós tratamos do assunto do reino de Deus, Falamos quando esse reino se instalou, que foi na vinda de Cristo, demos vários detalhes. Já hoje, eu quero tratar com vocês com relação a uma pessoa que foi convidada a ingressar nesse reino. Eu peço que os irmãos abram o livro santo no livro de Atos, a partir do capítulo de número 9. Livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 16. Eu pretendo fazer uma pregação expositiva em cima desse texto. Aqui na minha Bíblia, meus amados, enquanto vocês abrem, esse texto, ele tem por título A Conversão de Saulo no caminho de Damasco. Volto a repetir a remissão. Atos, capítulo 9, do verso 1 ao 16. Amém. Vamos iniciar a leitura. O verso de número 1 diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Verso de número 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Verso de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém, irmãos? Vamos reclinar nossas cabeças e fazer uma oração. Pai Santo, em nome de Cristo, Senhor, nós nos reunimos, Pai, por meios virtuais, Senhor. Sabemos que não é, Pai, o meio perfeito para te adorar, Senhor, mas te pedimos, Pai, que o Senhor se incline em nosso favor, Pai, não só de mim, mas das pessoas que também estão nos ouvindo, Pai, para te pedir, Senhor, a tua unção, Pai, a tua direção, Senhor,
Que hoje, Pai, esta palavra, Senhor, ela possa encontrar, Pai, um coração, Senhor, sedento, Pai, pelo Teu ensino, Senhor, pela Tua repreensão, Pai. Fala, Senhor, a Tua igreja, Pai. Converte os corações, Pai. Faz tornar para trás, Senhor, aqueles que por algum motivo estão em iniquidade, Pai, ou cometeram pecado, Senhor. Desde já, eu já aproveito, Senhor, para pedir perdão pelos meus pecados, Senhor, que não são poucos, Pai. Mas eu creio em Jesus, Pai. Eu creio no sacrifício que Cristo verteu por nós na cruz do Calvário. E é fiado nele, Senhor, que eu oro, Pai, na firme certeza, Senhor, que meus pecados e os pecados dos meus irmãos já foram perdoados em Jesus. É o que eu te peço, a tua direção, Pai. O teu mover do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem ela é muito conhecida, né? Todos, em algum momento na sua caminhada, né, se você já tiver uma certa rodagem, já deve ter ouvido falar deste encontro sobrenatural, né, que o apóstolo Paulo, aqui denominado Saulo, né, teve com Jesus. É importante que a gente trate, né, logo dessa diferença, Paulo, Saulo. Não houve nenhuma mudança de nome. Na verdade, o apóstolo aqui retratado, ele possuía nomes diferentes, né? Ele tinha um nome judeu e um nome grego. Essa é a distinção entre Saulo e Paulo. Não houve mudança. Alguns especulam, né, que nesse encontro Cristo mudou o nome de Saulo para Paulo. Bem, isso não é verdade. Ele tinha, na verdade, dois nomes de origens distintas. É por isso que é importante que nesse momento inicial a gente veja quais são as origens de Paulo ou de Saulo, de onde Saulo nasceu, qual era a sua origem familiar, de quem ele recebeu instrução. Inicialmente, então, é bom que se diga que Saulo era de Tarso, né? Tarso era a capital da Cilícia, que se localizava numa província romana, no sudeste da Ásia Menor. Com relação à família de Saulo, como ele bem nos fala, né? Isso está registrado em Filipenses 3,5, Paulo era um judeu da gema, como a gente gosta de falar. Ele se mostra como um judeu filho de judeus. Disso, nós percebemos que a família de Saulo ela não era uma família qualquer. Se aponta que o seu pai era membro, né, da seita dos fariseus, que era uma das maiores seitas à época. Naquele tempo, duas seitas despontavam, né, os fariseus e os saduceus. O pai de Saulo fazia parte dessa seita dos fariseus. E além disso, os estudiosos apontam que provavelmente ou seu pai ou seu avô possuía origem romana. É isso que concede a Paulo essa dupla nacionalidade. Ele tanto era judeu como era romano. Além disso, após ele concluir a sua educação ali, primária, por assim dizer, a palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 22, nos informa que ele foi instruído, ele recebeu ensinamento diretamente de um dos maiores rabinos daquela época, de nome Gamaliel. Então, meus amados, nós aqui já podemos traçar um perfil desta pessoa. Saulo de Tarso, ele possuía uma origem privilegiada e não só isso. Ele tinha formação nos moldes da época incomparável. Ele recebeu instruções da lei através daqueles que dominavam essa matéria à época. Aqui no início de Atos, do capítulo 9, nos versos 1 e 2, nós percebemos o que Paulo estava querendo fazer. A pergunta que eu quero lhes propor é: o que Paulo estava indo fazer em Damasco? A gente lê nos versos 1 e 2 o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta
cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita... Que seita é essa, irmão Adson? Quando ele se refere aqui à seita, ele está fazendo menção aos cristãos, às pessoas que criam que Jesus Cristo era o Messias. E ele diz, quer homens, quer mulheres, ele deseja conduzir estas pessoas presas até Jerusalém. Se você for um leitor atento do livro de Atos, você pode notar que Saulo ele se destacou na perseguição dos cristãos durante a formação da igreja primitiva. As escrituras nos apresentam Saulo como membro do Sinédrio, né? Isso é mostrado no martírio de Estevão, que era um dos 7 diáconos. Isso está retratado nos capítulos 7 e 8 do livro de Atos. Ele compactua com a morte de Estevão, e não só isso, ele não só participou do apedrejamento de Estevão, mas ele não se contentou e empreendeu grande perseguição contra os fiéis de Cristo. É apontado no capítulo 8 do livro de Atos que ele persegue os cristãos de tal forma que a maior parte dos cristãos eles fogem de Jerusalém e vão buscar abrigo, né, refúgio na Judéia e na Samaria, permanecendo apenas os apóstolos em Jerusalém, esperando a poeira baixar, né, a perseguição cessar. Mas a sede de sangue de Saulo, ela se mostrou inesgotável. É isso que mostra os versos 1 e 2. Paulo ele não estava saciado em já ter compactuado com o apedrejamento de Estevão, ele não estava satisfeito de já ter empreendido grande perseguição em Jerusalém. Ele desejava perseguir os fiéis em outras partes. Por isso, os versos 1 e 2 retratam Paulo pedindo autorização, né, cartas para as sinagogas de Damasco, para lá perseguir os fiéis que estavam residindo naquele local. Uma coisa que me chama a atenção, Saulo era um perseguidor nato. Se vocês forem fazer uma pesquisa, de Jerusalém até Damasco, existe uma distância de cerca de 240 quilômetros. E para os meios de locomoção daquela época, essa viagem de Jerusalém a Damasco levaria cerca de 7 dias. Então, Saulo ele se dispôs de livre e espontânea vontade a percorrer toda essa distância, a despender tanto tempo com um único propósito: perseguir e trazer preso a Jerusalém aqueles que professavam a sua fé em Cristo Jesus. A partir do verso de número 3, meus amados, o livro santo ele nos mostra um encontro inesperado. O verso de número 3 diz assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Nós percebemos então que Paulo não conseguiu completar o seu intento, né, o seu objetivo. Antes de chegar a Damasco, algo inesperado aconteceu. As escrituras, elas testificam um acontecimento surpreendente. O próprio Cristo se apresentou ressurreto e glorificado para salvar um homem em específico. Que homem é esse? Saulo de Tarso, o maior perseguidor da igreja primitiva. E em suas próprias palavras, ele chega a dizer, meus amados, que ele é o pior pecador. Isso está retratado na primeira carta a Timóteo. Ele chega a dizer que dos pecadores ele é o pior. A conversão de Saulo, operada por Jesus, ela revela a natureza da salvação que Cristo ele realiza.
A salvação que Cristo ele completou na cruz do Calvário, ela é uma salvação indiscriminada. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? O amor salvífico de Deus, ele não está relacionado a talvez condição social, etnia, cor, de pele, ou o que eu gosto de chamar, ficha corrida de pecados. Muitas pessoas acham que elas são amadas por Deus pelo aquilo que faz ou deixa de fazer. Esse encontro que Cristo teve com Paulo vem nos provar que isso não é verdade. O amor de Deus para com os seus escolhidos, os seus eleitos, é um amor ágape. É um amor que ama apesar de qualquer circunstância. É um amor que reflete a própria natureza de Deus. No livro de Hebreus é dito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E isso se aplica também ao amor de Jesus. É um amor que não tem sombra de variação. É um amor que não muda, nem em quantidade, nem em qualidade. Ele já é um amor perfeito. Isso me faz lembrar, né, irmãos? Eu sei que vocês estão estudando às terças-feiras, nós estamos estudando às terças, um pouco de escatologia, né? E talvez o livro de Apocalipse ele se mostre um pouco difícil, porque talvez os irmãos achem que o livro de Apocalipse só trata de coisas que ainda vão acontecer. E isso não é verdade. O livro de Apocalipse mostra coisas que já aconteceram, que estão para acontecer e que ainda vão acontecer em um futuro um pouco mais distante. E eu peço que vocês lembrem do que está escrito em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 é retratado uma visão que João teve. João, que foi quem escreveu o livro de Apocalipse, teve uma visão do trono de Deus. E quando ele olhou para aquele trono, ele viu um livro. E esse livro estava selado, estava fechado e selado por dentro e por fora. E lá João disse que teve uma visão do anjo perguntando: quem será digno de abrir o livro, de desatar os seus selos? E João chorava desesperadamente, porque ninguém foi encontrado digno de realizar isso. E Apocalipse 5 nos fala que um ancião chegou diante de João e falou: olha, não chores. Alguém venceu, Jesus venceu. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. E foi justamente isso que ele fez. Ele pegou o livro e se assentou no trono. E a palavra de Deus nos diz que nessa circunstância, os 4 seres viventes, os 24 anciões, se prostraram diante dele e começaram a glorificar. E sabe o que foi que eles disseram? Isso está retratado no verso de número 9 de Apocalipse 5. Disse isso: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue, olha para que o sangue de Cristo serve. Nos compraste. Compraste quem? Os filhos de Deus, os seus eleitos, os seus escolhidos. Foram comprados para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. Daqui nós já percebemos que o sacrifício que Cristo verteu na cruz do Calvário, ele não esteve recluso somente aos judeus. Ele se estendeu à maior parte da humanidade, a toda a etnia, toda a língua, todo o povo, toda a nação. O sacrifício que Cristo realizou ali, ele, antes da fundação do mundo, já estava aberto aos gentios. Não era apenas para o povo judaico. Esse texto, ele revela que o plano salvífico de Deus, ele é muito amplo. A morte de Cristo já possuía um objetivo pré-determinado. É isso, meus amados irmãos, que os teólogos gostam de nominar de eleição incondicional, né? Isso significa que Deus ama os seus incondicionalmente. Afinal, se houvesse algum pré-requisito para ser amado por Deus, certamente
Saulo de Tarso não possuía nenhum desses pré-requisitos. Saulo era justamente aquele que, talvez os nossos padrões humanos, era o menos, a última pessoa digna de ser amado por Deus. Mas ainda assim, ainda que Paulo fosse um grande perseguidor, Cristo o amou, Cristo veio ao seu resgate. E disso eu quero fazer a primeira aplicação hoje. A aplicação é: vocês conseguiram perceber que houve disposição, vontade da parte de Deus para salvar o pior dos pecadores? Ele mesmo se nomina assim. Por que não haveria disposição, vontade de Deus para te salvar? Essa aplicação, ela lança por terra toda a sensação de indignidade. Quem já teve experiência, fazendo evangelismo, pregando em pequenas comunidades, já deve ter se deparado, com algumas objeções. Geralmente, os pecadores ainda não perdoados, aqueles que não se encontraram com Cristo, eles começam a objetar: irmão, não tem como eu ter parte com Deus. Deus sabe tudo que eu já fiz. Deus sabe as pessoas que eu já ofendi. Deus sabe as palavras, os pensamentos que eu já tive. Não tem como um Deus que é santo, justo, não tem como esse Deus desejar ter um relacionamento comigo. Pelo contrário, irmãos, esse tipo de pensamento ele não se sustenta. Ele não se sustenta à luz da Bíblia. A Bíblia fala que Cristo veio para os doentes. E essa doença é uma doença espiritual. E Cristo veio aos pecadores. Ele veio resgatar aqueles que haviam se perdido em decorrência do pecado. Eu penso que um coração pesado pela culpa reflete, na verdade, uma alma sedenta por reconciliação com Deus. Talvez, meus amados, você esteja aí se perguntando, irmão Adson, como você pode dizer que o amor de Deus ele não tem pré-requisito? Porque assim, se eu penso que o amor de Deus não necessita de nada, logicamente eu posso concluir que talvez a salvação também da parte de Deus, porque a salvação é o principal desdobramento do amor de Deus, ele também não depende de nada. E você esteja aí pensando: irmão, quantas vezes eu já não ouvi pregações, quantas vezes eu já não li mesmo diretamente na Bíblia que a salvação depende de fé, depende de arrependimento, irmão. Como é que você pode estar me dizendo aqui que o amor, que a salvação em Cristo Jesus, ela não possui pré-requisitos? E como é que fica a fé e o arrependimento? Eu chego lá. Vamos ler antes disso o verso de número 6, para dar uma aclarada nessa dúvida. O verso de número 6 diz: depois que Cristo se apresenta a Saulo, a palavra diz no verso de número 6, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, isto é, entra em Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. Eu vos lembro, que no nosso último encontro que a gente tratou do reino de Deus, a divisa que nós utilizamos estava em Marcos capítulo 1, no verso 15, E lá uma das coisas que Cristo falou foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia e que a gente trata da questão soteriológica, da doutrina da salvação, inevitavelmente a gente vai chegar nesses pontos da fé e do arrependimento. Mas, irmãos, eu penso, isso abalizado tanto na Bíblia como em diversos pensadores reformadores, que o amor de Deus, a salvação, o amor de Deus e a salvação não possuem como pré-requisito nada, nenhuma resposta prévia humana. Na verdade, a salvação, o amor de Deus, ele é um ato exclusivamente de Deus, soberano. Deus, ele tenciona nos amar, ele tenciona nos salvar.
E isso fica muito cristalino nesse encontro que Paulo teve com Jesus. Meus amados, percebam, Paulo estava no caminho de Damasco para prender os fiéis. E uma coisa que me chama a atenção, quando Cristo se apresenta a ele, pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui Cristo fala como se os seus fiéis, aqueles que creem nele, fossem ele mesmo. A partir do momento que Paulo persegue os seus fiéis, ele está empreendendo perseguição contra o próprio Deus vivo, o Deus Filho, o Deus Jesus Cristo. E eu quero te fazer uma pergunta. Paulo tinha fé em Cristo? Paulo já tinha se arrependido do que ele fez com Estevão? Paulo já tinha se arrependido da perseguição que ele empreendeu em Jerusalém, fazendo com que a maior parte dos fiéis se dispersasse pela Samaria? Não, irmãos. E ainda assim, Cristo, espontaneamente, soberanamente, vem ao encontro de Saulo. Um encontro verdadeiro com Deus Filho é sobrenatural. Ninguém é o mesmo após se encontrar verdadeiramente com Cristo. Notem, irmãos, o grande perseguidor agora pede orientações a Cristo. Ele pergunta: Senhor, o que queres que faça? Isso é um claro testemunho agora de quê? De fé e obediência. A verdade é, meus amados, que a Bíblia nos afirma que Deus, ele elegeu, antes da fundação do mundo, os seus filhos, aqueles que seriam objeto do seu amor salvífico, aqueles que passariam a eternidade gozando da presença trina de Deus. Esse livro é chamado de livro da vida, né? O próprio livro de Apocalipse fala sobre ele. Ele diz no finalzinho lá que aquele que não, o nome da pessoa que não foi encontrada no livro da vida, essas pessoas que não tiveram seu nome escrito no livro da vida, elas serão jogadas no lago de fogo, junto com Satanás, o anticristo e a besta. Somente aqueles que estão com o nome no livro da vida serão salvos. E qual é o problema, irmãos? O problema é que eu não posso ir numa biblioteca e pedir: ei, me dá aí o livro da vida para eu dar uma olhadinha nele. Eu não posso acessar o Google, né, que tem a maior parte das informações do mundo, e digitar lá, livro da vida, e fazer o download e observar, conferir quais são os nomes que estão lá. Irmãos, ninguém sabe quem está no livro da vida. A gente pode concluir, né? Fazer algumas conclusões, ilações, suposições, mas ninguém pode, com certeza absoluta, olhar para alguém e dizer: olha, tu tá salvo, de certeza. Ninguém pode, irmãos. Só a pessoa sabe que é salva. Isso está no livro de Romanos, né? Que o Espírito de Deus testifica a nós que somos filhos de Deus. A salvação, até a certeza da salvação, ela é individual, cada qual sabe. Somente o escritor do livro da vida sabe quem é que está escrito lá, porque foi ele próprio que escreveu, foi ele próprio que escolheu as pessoas. É por isso que quando Cristo faz diversos ensinamentos, né, sobre falsos cristãos, sobre o joio e o trigo, aqueles que seriam de fato salvos ou não no final, ele propõe a nós o ensinamento dos frutos, né? Ele chega a dizer que a árvore boa dá bons frutos e a árvore má não pode dar bons frutos. Assim sendo, irmãos, aqueles que foram enxertados, né, na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, sempre, nisso não existe exceção, sempre darão bons frutos. E dentre esses frutos, os primeiros frutos que nós
damos é a fé e o arrependimento. Então a fé e o arrependimento, elas são consequências do amor de Deus sobre nós. É a nossa resposta ao amor de Deus. É fé. A partir do momento que Paulo olha para Jesus, já não como perseguidor, mas agora como servo, ele demonstra a sua fé. A partir do momento que Paulo ele se dispõe a obedecer aquilo que Cristo estava ali falando para ele, entra em Damasco, depois ele vai falar, vai designar uma pessoa para ir ao encontro dele, né, que seria Ananias. Isso tudo mostra que a natureza de Paulo foi transformada. Agora ele possui gratidão, agora ele possui arrependimento e mais, obediência. Por fim, irmãos, são muitos os frutos do Espírito, né? Está retratado lá em Gálatas 5:22. Mas eu quero apontar para vocês uma coisa que é muito importante. A palavra de Deus diz que buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que é que esse texto fala a nós? A santificação, irmãos, é uma obra que Deus opera em nós. E essa obra, irmãos, ela da mesma forma que a fé e o arrependimento, ela sempre está na vida dos salvos, dos remidos, daqueles que foram perdoados. Assim, por favor, não caia naquele engodo, naquele engano, naquele lugar comum que muitos cristãos têm. O cara diz: estou salvo. Cristo me elegeu. Antes da fundação do mundo, meu nome foi arrolado no livro da vida. Mas aí o rapaz não faz aquilo que Paulo falou, né? Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se, irmão. Veja como é que está a sua vida. A sua vida de fato mudou após você se tornar crente? Porque se você ainda está nas velhas obras, ou ainda, que é uma coisa que acontece, existem irmãos que depois que se tornaram crentes são piores do que ao tempo que eram descrentes. Essas pessoas não se encontraram com Cristo. Essas pessoas na sua caminhada aí, na sua vida, não vivenciaram ainda a conversão, ainda não nasceram da água e do Espírito. Por quê? Porque a busca da santificação é uma credencial do crente autêntico. É por isso que Cristo fala que nos últimos dias, quando ele retornar, muitos cristãos nominais vão ter uma péssima surpresa. Vão dizer: olha, estivemos na tua casa, fizemos isso, aquilo e aquilo mais. E vão ouvir em alto e bom som, direto da boca de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, pois praticastes iniquidade. Nunca vos conheci. É isso, irmãos, que os cristãos do oba-oba, né, dos cristãos que não vivenciam a negação da carne, né, a mortificação da carne, vão ouvir. Então não se enganem. A eleição de Cristo, a salvação propiciada por Jesus em nosso favor, ela possui características visíveis. É por isso que Cristo fala que nós conheceremos a boa árvore por seus frutos. Nós não sabemos quem está no livro da vida, mas nós podemos imaginar quem será salvo. Eu posso olhar para o meu irmão que está do meu lado e ver nele uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de dedicação à pregação da palavra, do avanço do reino. Essas são as credenciais, né? Você consegue ver na vida dos irmãos que estão ao nosso redor aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, irmãos. É o pobre do espírito, os pacificadores, são aqueles que perdoam. Essas são as credenciais, os sinais daqueles que foram eleitos. Se você vive de qualquer forma, se você ainda é a mesma pessoa, eu vou lhe dizer uma coisa: você precisa urgentemente nascer de novo. Se entregue a Jesus. Seguindo, outra coisa interessante desse encontro de Saulo com Jesus. O verso de número 7 diz:
E os varões que iam com ele, né? Paulo não estava ainda em Damasco sozinho, ele estava acompanhado. Pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Irmãos, dessa comitiva de Saulo, somente Saulo vislumbrou Cristo. Isso revela que a conversão é um acontecimento personalíssimo, é um evento íntimo, é um a sós com Deus. Eu quero perguntar para você, será se os companheiros de Saulo não possuíam pecados? Será se eles não tinham necessidade de se encontrar também pessoalmente com Jesus? Nós sabemos que todos pecaram. E todos são carecedores da graça de Deus, da glória de Deus. Os companheiros de Saulo também precisavam desse encontro. Mas eles não viram Jesus. Eu te pergunto, por que Cristo também não aproveitou, né? Já não estava ali no caminho, já não tinha se revelado a Saulo, por que ele não se revelou aos amigos dele? Irmãos, a resposta é a mesma que Jesus deu para Nicodemos, lá em João capítulo 3. Ele diz, o Espírito sopra para onde Ele quer, irmãos. A obra da salvação, ela é exclusiva de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Está lá no livro de Jonas. Se é a Deus que pertence a salvação, então é Deus que decide o momento propício para realizar essa salvação. É por isso, meus amados, que eu quero dizer para você, talvez você esteja desanimado, já há tanto tempo prega a sua família e não vê grandes melhoras, avanços. Eu te digo, não desista. Deus, Ele opera no tempo certo. Deus, Ele tem tudo planejado, nada foge aos seus planos e desígnios. Não desista. O Espírito de Deus sopra para onde Ele quer. Se empenhe em continuar pregando, se empenhe em orar. Eu vou já dizer por que isso não é vão. Deus, Ele opera a salvação no momento que Ele bem entende. Cada ser humano necessita ser encontrado por Jesus e receber diretamente dele perdão de seus pecados e refrigério para a sua alma. Eu acho interessante, meus amados, que no verso de número 8 e 9, nos é dito que depois que Paulo se levanta do chão, ele não conseguiu mais ver ninguém, né? Ele estava cego e passou 3 dias e 3 noites sem beber. Eu me lembro, lendo isso, refletindo sobre isso, eu lembro da história de Isaías. Se vocês se recordarem, o profeta Isaías, no capítulo 5 de Isaías, nos é mostrado ele proferindo diversos ais com relação a seus conterrâneos, né? Ai daquele que chama o mal pelo bem, ai daquele que se entrega à bebedice. E ele começou, né, a criticar todos que estavam ao seu redor, a apontar os pecados de todos. Isso é a natureza do homem. Nós temos expertise em criticar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas sabe o que aconteceu no capítulo de número 6 de Isaías? O próprio Isaías teve um encontro com Deus. Aí o que aconteceu? A palavra de Deus diz que quando Isaías teve um vislumbre da glória de Deus, ele começou a gritar. Olha agora o que ele diz. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmão, existe algo comum em todos os encontros autênticos de Cristo com pecadores. Quando a pessoa percebe quem de fato é Deus, ela imediatamente percebe quão miserável, impura, imperfeita ela é. Irmãos, a realidade é que todos nós, antes de encontrarmos Jesus, éramos cegos, nus, pobres, carecedores extremos da graça de Deus. Quero ler com vocês, já estou no penúltimo ponto, do verso 10 ao verso 15. Quero mostrar uma coisa para vocês. O verso de número 10 diz:
E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias. Olha aí, irmãos, Ananias estava com medo, porque ele sabia da fama de Saulo, e disse: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito até os santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. E olha a resposta de Deus para Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Irmãos, esse texto é cristalino a nos mostrar que Paulo não foi somente eleito para ser salvo. Paulo também foi eleito para ser canal de salvação, canal de bênção para outras pessoas. Na verdade, do resto do mundo, a saber, dos gentios. Paulo foi o maior evangelista da igreja primitiva. Louvado seja o nome de Deus. Ele plantou diversas igrejas, meus amados. Vocês veem isso nas suas epístolas. Escolhendo presbíteros para guiar essas igrejas, e forneceu farta instrução teológica. É isso que as cartas de Paulo são, instruções teológicas de como os presbíteros deveriam resolver os problemas que se avolumavam, né, nas igrejas. Aliás, quero dizer uma coisa para vocês. Eu poderia aqui me debruçar sobre um tema da graça irresistível, né? Eu poderia falar sobre isso, mas não, vou deixar isso para uma outra oportunidade. Eu vou continuar falando sobre eleição, porque aqui nesse texto, uma coisa me chamou muita atenção. Na verdade, não só uma coisa, mas duas. Número 1, não sei se vocês perceberam, mas houve a necessidade que um servo de Deus fosse ao encontro de Paulo. Quem era esse servo? Ananias. Houve a necessidade que alguém fosse a Paulo e apresentasse a Paulo o cristianismo, irmãos. Eu não tenho dúvidas que Paulo era muito conhecedor da lei mosaica. Paulo talvez soubesse até mais do que Ananias sobre o Velho Testamento, sobre os estatutos de Deus. Mas era necessário que um servo de Deus fiel apresentasse a Paulo o cristianismo. Paulo já havia se encontrado com Cristo. Isso é inquestionável. Mas é necessário o discipulado. É necessário que alguém receba ensinamento, os primeiros passos na caminhada cristã. Outra coisa que me chamou a atenção. O recurso, perceba, o recurso usado antes do encontro e no encontro de Saulo com Ananias. Que recurso era esse? Ananias estava orando quando Deus falou com ele, né? A fala retrata um ambiente de oração. E além disso, Deus mesmo fala que Saulo se encontrava orando, né? E a gente vai ver, ou melhor, a gente não vai ver, né? Se você continuar lendo após o verso de número 16, você vai ver que quando Ananias se encontra com Saulo, também há batismos, oração, e a cegueira de Paulo, ela cessa. Irmãos, esse encontro é todo permeado por um recurso muito desprezado nos tempos atuais, a oração. Disso, eu quero concluir que Deus, perceba, Deus, Ele não somente elege pessoas. Deus, Ele também elege os meios pelos quais essas pessoas serão salvas. A saber, que meios são esses, os principais meios? A pregação do Evangelho e a oração. Portanto, aqui já cai por terra toda a especulação, né? Tem os irmãos que ficam objetando, dizendo: irmão, a soberania de Deus
ela anula a necessidade de nós pregarmos, né? Tem uns irmãos que pensam, se Deus já escolheu quem vai ser salvo, por que a gente vai pregar? Deixa Deus salvar as pessoas sozinho. Irmão, que heresia, irmão, que pensamento inconveniente, que pensamento antibíblico é esse? Na verdade, a Bíblia nos mostra justamente o contrário. Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação que todo que nele crê, não é? E como é que essas pessoas vão crer, irmãos? Aí mais na frente ele diz, como crerão em Deus, se não há quem pregue? Como crerão no Deus que nunca ouviram falar? É necessário que haja a exposição das Escrituras. É necessário que um homem se levante e abra a sua Bíblia e pregue o Evangelho. Homens e mulheres. Irmãos, tudo está conectado, irmãos. Tudo. Percebam, é necessário que alguém pregue, né? Mas vejam, ainda que uma pessoa pregue, é necessário que a pessoa tenha fé. E essa fé não sou eu, o pregador, que produzo. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a graça como a fé é dom de Deus. Em Hebreus é dito, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. É Deus que produz a fé também. A oração é extremamente poderosa nisso, meus irmãos. Eu fico pensando, você que talvez pense que escolher Deus se trata de uma mera decisão individual do homem. Eu te pergunto, perceba as orações que você faz quando você está intercedendo pelo seu familiar que ainda é incrédulo. O que você pede a Deus? Deus convence, Deus muda o coração. Irmãos, esse ato, esse agir de Deus é um agir sobrenatural. Você está fazendo uma oração que está apelando para o maior atributo de Deus, a sua soberania, a sua supremacia. É Ele mesmo que muda os corações, que transforma, que faz voltar para trás, que faz com que a dura cerviz seja quebrada e o coração se torne quebrantado, propício a amar a Deus de forma recíproca. O texto ele é cristalino ao ressaltar que uma coisa não anula a outra. A soberania de Deus não anula a necessidade de pregarmos ou de orarmos. Na verdade, essas coisas estão em completa sintonia. É isso, meus irmãos, que nós chamamos de predestinação. Às vezes a gente pensa que isso é um termo difícil, mas não é. Predestinação nada mais é do que o poder de Deus. A determinação prévia de todos os acontecimentos históricos, isso é que é predestinar. É Deus, antes das coisas acontecerem, já determinar através da sua mão poderosa, de seus decretos irrevogáveis, que elas assim aconteçam. Nada foge do controle de Deus, nada pode surpreender Deus, nada pode frustrar os planos de Deus. Irmãos, agindo o Senhor, quem pode pedir? Quem pode deter a destra onipotente do Senhor dos Exércitos? Quem? É por isso, meus amados, que quando você se debruça, quando você começa a pensar sobre a salvação, você acaba repetindo a mesma atitude de Paulo. Se você ler Romanos, que já é uma carta madura, né? É uma das epístolas que foi escrita assim já na metade do ministério de Saulo, de Paulo. O livro de Romanos, ele trata com grande propriedade sobre a teologia soteriológica. É lá que ele vai expor com riqueza de detalhes o plano da salvação de Deus. E quando ele começa a falar a partir dos capítulos 9 de Romanos, do capítulo 10 de Romanos, quando ele chega no capítulo 11, já no seu finalzinho, ele fica com
completamente extasiado com o poder de Deus, com o domínio que Deus possui. Ele começa a olhar para o corredor da história e perceber que tudo está conectado, tudo é o poder de Deus, tudo está debaixo do domínio de Deus, tudo foi anteriormente planejado, calculado em seus mínimos detalhes por Deus, nada foge disto. E ele chega e brada em Romanos capítulo 11, no verso 33, ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Irmãos, essa é a atitude, irmãos, é esse o sentimento que um crente possui quando ele começa a refletir sobre a própria salvação. Quando ele nota que ele não é merecedor, mas ainda assim Deus movimentou todo o cosmos, Deus movimentou pessoas, Deus movimentou circunstâncias, Deus movimentou situações, pensamentos, ocasiões, e tudo culminou para a tua salvação, para a minha salvação. Esse é o poder de Deus. E eu finalizo no verso de número 16, irmãos. O verso de número 16 diz, Deus falando para Ananias, diz no verso 16: e eu mostrarei a Saulo quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, geralmente isso, a gente aprende com técnicas de pregação, que o normal, é que a gente fala do pecado no início da pregação. Mas hoje eu fiz diferente. Estou fazendo aqui uma pregação expositiva e Deus vai tratar aqui do pecado num verso já no fim da palavra. E eu quero tratar com vocês, principalmente nesse ambiente de pandemia, quero trazer para vocês uma palavra de ânimo, mas uma palavra realista, uma palavra calcada no Evangelho sobre o pecado. Aqui no verso de número 16, Deus prediz o sofrimento de Saulo. Irmãos, Saulo sofreu demais. Irmãos, Saulo se deparou com grandes infortúnios. Saulo foi renegado, não só pelos descrentes, pelos próprios crentes. Paulo foi abandonado. Paulo não recebeu assistência, irmãos. Paulo sofreu agressão física. Paulo passou fome. Paulo teve momentos de penúria. Paulo sofreu naufrágio, esteve entre a vida e a morte. E eu te pergunto, por que Paulo sofreria? Porque Saulo haveria de padecer. Raciocina junto comigo. Saulo já havia se encontrado com Jesus. Jesus já havia salvado ele, já tinha perdoado os seus pecados. Nenhuma condenação havia mais para Paulo. E ainda assim Deus disse: você vai sofrer. No futuro, coisas ruins vão acontecer e você vai aprender o que é sofrer em meu nome. Sabe por que isso acontece, meu amado? É o pecado. Tudo que acontece de ruim conosco é reflexo, é consequência das nossas más atitudes, inclusive das atitudes ruins que nós praticamos antes da nossa conversão. Irmão, perceba, eu vou colocar em termos bem chulos, a gente já ganhou o boi, não só o boi, a boiada inteira. Jesus nos perdoou, Jesus garante para nós vida eterna e mais, vida abundante aqui. Mas teremos aflições, e teremos aflições porque somos pecadores, porque temos pecados e vivemos em um mundo em que o nosso próximo também é pecador. Talvez você possa estar passando por uma situação difícil, E está se perguntando, meu Deus, por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Eu te pergunto, irmão, no teu íntimo, você conjectura, você imagina que Deus é injusto?
Lá em Romanos capítulo 9, Paulo pergunta: o que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? E Paulo mesmo responde: não há, de forma alguma. Irmãos, nós até podemos sofrer injustamente nas mãos de outros homens, mas ninguém pode olhar para Deus e chamá-lo de injusto. Irmão, cai em si. Olhe para si mesmo. Somos eternos devedores de Deus. Ele nos amou graciosamente. Nós não podemos imputar a injustiça da parte de Deus, pelo contrário. O único que não tem injustiça, o único que não possui mácula é Deus. Ele é perfeito, completo. O pecado, ele pode até nos afastar momentaneamente do amor de Deus, mas ele não pode nos separar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada é capaz de nos arrebatar das mãos de Jesus. Somos felizes porque Deus nos escolheu primeiro, porque Deus nos amou primeiro, porque soberanamente Deus nos escolheu. E isso é motivo para vivermos em gozo no meio das tribulações. Irmãos, o sofrimento, isso é uma frase muito repetida, né? Muito difundida nos púlpitos. O sofrimento, ele é uma oportunidade que Deus nos concede para exercitarmos a nossa fé. Paulo, um homem de dores, ensina, né? Eu acho isso um ensinamento muito difícil, mas é um ensinamento que nós devemos pôr em prática. Ele ensina lá em Romanos capítulo 5, no verso 3 e 4, ele diz: devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Nós devemos ter sempre os olhos fitos no futuro, fitos na Jerusalém celestial. Nós não devemos mais olhar para o passado, aquilo que passou, passou. Devemos olhar para frente, rumando a Cristo, sabendo das suas promessas, da promessa que o sofrimento irá cessar, que a morte já foi derrotada por Cristo na cruz do Calvário. É Cristo que possui as chaves da morte e do inferno. É Cristo que nos garante salvação, eterna redenção, meus irmãos. Para finalizar, Paulo, no livro de Filipenses, né, no capítulo 4, no verso de número 12, ele diz uma coisa que eu quero deixar como mensagem final para vocês. Paulo chega a nos dizer que, ele diz, abre aspas, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. E aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, faça uma interpretação correta desse texto. Esse texto aqui, meus amados, muitos ímpios usam, né? Mas, irmãos, percebam o que Paulo está dizendo. Ele diz, esse tudo posso tudo pode acontecer comigo. As tribulações podem vir contra mim, o infortúnio, os mares revoltos podem tentar me naufragar. Satanás pode se levantar contra mim, Satanás pode, como aconteceu com Jó, né, tocar no meu corpo e me impingir. Doenças, eu posso perder um emprego, alguém da minha família pode falecer, ou eu mesmo posso perder a minha vida. Mas ele diz que toda essa conjuntura, todas essas possibilidades servem para nos fortalecer. Olha o que Paulo diz: eu aprendi a viver contente. Irmão, aprenda a ser contente, plenamente feliz em Jesus. Faça como o salmista: de nada tenho falta. Pode ser que a Covid tenha chegado em sua casa. Pode ser que quando passar essa pandemia, quando o auxílio do governo acabar, talvez você não tenha emprego. Mas saiba, irmão, você possui
tudo. Você já tem o perdão pelos seus pecados. Você já foi reconciliado. A cédula de morte já foi rasgada na cruz do Calvário. Os seus pecados já foram perdoados. Você tem a vida eterna. Viva contente com isso. E não só isso, irmãos. O porvir, a glória da segunda casa é infinitamente maior do que a daqui, mas aqui também nós somos felizes, nós somos contentes. Sabe por quê? Porque nós temos confiança em Deus, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é soberano. E todas as circunstâncias, as boas e as ruins, estão debaixo da sua vontade. Elas acontecem de acordo com a vontade de Deus, com os seus decretos. Seja feliz e satisfeito na soberania de Deus. Eu finalizo te desejando um ótimo domingo com uma frase. Charles Haddon Spurgeon nos deixou uma frase para esse domingo. Olha o que ele nos diz. A soberania de Deus é o travesseiro sob qual os filhos de Deus repousam a cabeça à noite, dando-lhes perfeita paz. Repouse na paz que Deus lhe dá, ao saber que Ele é soberano. Que Deus vos abençoe. Amém. Quero falar das velhas verdades, pois o novo às vezes sou estranho demais. Quero